nosso livre-arbítrio. E olha, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se você for fazer uma besteira, algo que vai te complicar por séculos, por vidas, Deus não vai aparecer na tua frente e falar, não faça isso, Eric. Isso não vai acontecer. Ele vai pedir para anjos te inspirarem, para pessoas que te amam te orientarem. Mas se você quiser aquilo, o seu livre-arbítrio vai ser respeitado. O que a gente pode falar sobre pessoas que cometeram os graves erros? O tempo lá vai ser um período mais ou menos curto, de acordo com a própria pessoa. Ou seja, se a pessoa entendeu que errou, se arrependeu, e eu estou falando daquele arrependimento, não é arrependimento de quem foi pego, tá? No erro. Eu estou falando do arrependimento da pessoa que compreende que não deve fazer aquilo e deseja se submeter às consequências. Esse é o verdadeiro arrependimento, na visão espírita. Essa pessoa vai ser resgatada. Uma mãe, um parente, um pai que está vendo que viu que o filho passou por uma situação complicada, ora por ele. Faz uma oração por ele. Ele vai sentir lá do outro lado? Vai. Talvez ele não sinta na hora, porque talvez ele esteja numa vibração baixa, que aquela oração não atenda. Mas num momento em que ele lembrar de alguma coisa boa, aquela oração vai chegar nele. Com todo o impacto que uma oração tem. Me perdoem os pais que estão assistindo a gente, mas uma oração de mãe tem um outro significado. Tem um outro impacto, posso falar desse jeito. Então, não percam as esperanças. Ele vai ser resgatado. Como eu falei para você, o Deus que a doutrina espírita reconhece é o Deus da oportunidade. E ele terá muitas e tantas outras oportunidades de ressarcir os erros cometidos. É interessante, né? O cristianismo tradicional, ele diz o seguinte, né? Que quando você erra aqui nesse mundo, você tem perdão. Se você se voltar para Cristo, você vai ter perdão. O exemplo do ladrão na cruz. Que no último instante, ele se arrepende e se volta para Cristo. Seria mais ou menos a mesma coisa do outro lado, né? Se a pessoa... É que o cristianismo tradicional diz que não, você morreu, acabou. Mas o espiritismo diz que esse mesmo efeito que pode acontecer aqui em vida, de você se voltar, se arrepender e se tornar uma boa pessoa e ser salvo e ir para um lugar bom após a morte, o espiritismo diz algo semelhante, mas para quem já morreu, que está lá do outro lado e cometeu erros graves, alguma coisa assim, mas a duras penas, né? A doutrina espírita entende que essas oportunidades vêm em 3 camadas, ou 3 mecanismos, vamos colocar desse jeito. O primeiro mecanismo é a existência, Eric, a nossa vida. Cara, pode estar tudo errado. Eu sei que às vezes parece que o peso do mundo está nos nossos ombros. Eu sei disso. Mas Deus vai te oferecer, ou via de regra oferece, para você um segundo dia na carne. Para que diante dessa oportunidade você comece a virar a chave. Ninguém aqui está falando que é fácil. Muitas vezes a gente precisa pedir ajuda e está tudo bem. Mas é a oportunidade de um novo dia que se renova e você pode tomar uma nova atitude. Você pode se arrepender, você pode fazer um trabalho voluntário, você pode ouvir coisas boas, você pode fazer leituras edificantes. Então, existe uma série de coisas que você pode fazer. Você pode fazer uma reflexão íntima, entendendo com amor, carinho e generosidade para consigo em relação aos seus erros, às suas dificuldades. E aí você começa um movimento de melhora que não é imediata, que ela vem aos poucos, ela é paulatina, gradual, mas tem que ser constante, que vai ter queda e tá tudo bem. Mas é esse movimento. Então, a nível de dia após dia, essa é a primeira oportunidade. Pedro, falamos sobre as regiões inferiores, como você citou agora. Mas vamos falar das regiões superiores. O que tem nesses lugares? Para onde vai uma pessoa que, de repente, conseguiu completar sua missão de vida, foi uma pessoa boa, procurou seguir um caminho correto? Vai para onde? Vamos lá. De novo, a gente está falando da intenção do coração, né? Então, aquela pessoa, quando a gente fala que foi uma pessoa que cumpriu a sua missão, ou seja, cumpriu a sua programação reencarnatória, decidiu abraçar um movimento de melhora íntima, de incorporar o evangelho à sua vida. Essas pessoas, via de regra,
já vão para uma outra condição espiritual, para uma cidade espiritual melhor. E não se engane. A lei que vigora nessas oportunidades é a do trabalho. A do trabalho edificante, do trabalho pelo próximo. Então não pensa que você vai tocar harpa numa nuvem com uma maçã. Isso não vai acontecer. Se o Cristo falava, o Pai trabalha e eu também, isso quer dizer que ninguém vai escapar dessa lei. E para os espíritos superiores, o trabalho não é um fardo, é um prazer. Eles não conseguem viver sem estar trabalhando. Mas você trouxe um ponto que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco. O que é cumprir? Me desculpa se sou eu que estou fazendo a pergunta. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não, essa é a minha intenção. O que é cumprir a sua jornada espiritual? O que é cumprir o que está planejado nessa encarnação? O que é? Obrigado por ter perguntado. Antes da gente reencarnar, existem 2 tipos de reencarnação. A compulsória, que é aquele espírito renitente, típico do umbral, que fala assim, não quero reencarnar, não vou reencarnar. E a espiritualidade fala, não, mas você precisa, é necessário. Esse cara vai ficando tão teimoso que aí o livre-arbítrio dele é colocado de lado, ele é adormecido e acorda atado a um útero. É assim que funciona. Reencarnação compulsória. Costumam ser de bastante dificuldade. Mas existem aquelas que são programadas. Então imagina assim, o Pedro está de bobeira no plano espiritual, com os dele, com a minha família espiritual, porque aqui a gente convive com todo mundo, quem a gente quer, quem a gente não quer. Meu parceiro, se você está no plano espiritual, você vai ficar convivendo com quem você não quer? Não, você vai conviver com as pessoas que você quer do seu lado. Então eu tô lá, com aquelas pessoas que eu reencarnei dezenas, centenas, milhares de vezes do lado, que tem um amor recíproco, isso considerando que eu não esteja no umbral, né, cara? Pode ser também, não sei. Sim. Né? Pessoas que eu tenho confiança, que eu amo, aí de repente chega um mentor e fala assim, Pedro, vamos encarnar? Eu falo assim, vamos, né? Não tem outro jeito. Tá bom aqui a coisa, mas... Pois eu tô aqui no meu porto seguro. Sim. Mas se tem que, né? Vamos lá, né? Por que tem? Porque o mecanismo para nossa condição moral que nós temos hoje, o mecanismo de aprendizado, essa pergunta é muito legal, sendo uma encarnação um conjunto de provas, ou seja, dificuldades que você vai ter que atravessar com vistas a melhora íntima, futuro, e expiações, dificuldades que você vai ter que atravessar por causa dos seus erros do passado. Você precisa vivenciar, é a carne que te proporciona o cenário, o palco, para que você consiga reeducar e ressarcir os teus erros. O que eu quero te dizer é o seguinte, no plano espiritual é o treino, aqui é o jogo. É isso, é assim que funciona. Até porque lá você não tem contato com o... Você não tá pegando o ônibus 6 da manhã, o cara não tá buzinando no trânsito pra você, é o filho dando problema. Eric, aqui você tem um desafio muito maior, né? Lá você tá de boa na lagoa, né? Isso que você falou é o melhor dos mundos. Assim, você imagina assim, ó. O Pedro vai fazer a programação espiritual dele. Na programação espiritual você define tempo de vida, corpo, qual sexo que você vai reencarnar. Ninguém vem aqui sem saber o que tá fazendo, então. Condição financeira, quem vai ser teu pai, tua mãe, tua esposa, teus filhos, esposa, marido, enfim. Qual vai ser tua profissão? Olha só. Quais são as doenças que você tem uma tendência a ter se você não mudar o teu comportamento? Tudo isso, cara. Entendeu? Então imagina assim. Olha, Pedro, nessa vida você vai encarnar com a Mariazinha. Sabe por quê? Porque você prometeu casamento para ela numa outra vida e você se enganou, você só se aproveitou dela. E ela até hoje, ela não superou esse trauma. Você vai ter que ajudar a Mariazinha, ressarcimento, a sair dessa condição. Ela vai ser uma esposa que vai te cobrar, vai demandar, vai ser muito desconfiada, mas é isso aí, meu filho. É assim que funciona. Traz reflexos de outras vidas para essa? Nossa Senhora. Chico tem uma frase que ele fala que se nós soubéssemos das teias que nos ligam às outras vidas, nós teríamos então noção da justiça divina. Bom, aí o Pedro vem e reencarna, né? Fez toda a programação, ó,
Pedro, você vai ser espírita, tá? Você vai no podcast do Eric e tal, você vai ser divulgador. Sabe por quê, Pedro? Cara, isso é ficção. Isso não é informação, isso é ficção. Então, beleza. Você está Né? trazendo Então, assim, uma... Sabe por quê, cara? Você desvirtuou muita gente através... Você se aproveitou da palavra do Cristo outras vezes. Então agora você vai divulgar de verdade. Aí você vai ter que começar a falar. Aí vem o Pedro, vê a dificuldade, a extensão da dificuldade da sua encarnação. Só que Deus, Ele quer que você acerte. E Ele vai fazer de tudo para você acertar. Então Ele permite, Eric, que alguns dessas pessoas que estavam com você e que te amam profundamente reencarnem com você para te ajudar. Pode ser um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma esposa, um marido, um filho, um irmão, o que for. São aquelas pessoas que você não precisa falar. Que você olha no olho, ela sabe o que você está sentindo. São aquelas pessoas que teu dia pode ter sido péssimo. Um colinho resolve. Um colinho resolve. Que só de você chegar perto, abraçar, tua vida muda. Todo mundo tem essas pessoas do lado. Todo mundo reencarna com esses, eu vou chamar de anjos, mas são família espiritual. Todo mundo que possuem absoluta sinergia. Brigam, de vez em quando brigam, mas já estão se cheirando depois. Então, você tem essa sinergia, esse amor, é recíproco, é questão de afinidade, de sintonia. E é por isso que dói tanto quando eles partem. Quando é que a pessoa não reencarna mais? Espírito puro. Vamos lá, desculpa, vou corrigir o que eu falei, tá? As reencarnações, conforme vão passando os mundos, a evolução dos mundos, mundo de prova de expiação, primitivo, prova de expiação, regenerador, de regeneração, ditoso, felizes, espíritos puros, é aquele que recebe o selo da infalibilidade. Cara, esse cara não erra mais. Ele atingiu determinado grau evolutivo, que ele não erra mais. Esse cara não tem mais necessidade de encarnar. Mas ele encarna? Encarna. Por missão. O Cristo. O Cristo era um espírito puro. O Cristo era acima. Depois a gente fala um pouquinho mais do Cristo, que esse cara, a gente não entendeu ele ainda. Reencarnação tem base bíblica? Tem. Dá pra gente, né? Vamos lá. Tem. E aqui eu não quero trazer a questão se estava na Bíblia, não estava na Bíblia. Eu acho que isso é desnecessário. Mas a gente pode destacar, eu gosto de duas. Certo. Né? Tem um diálogo do Cristo com Nicodemos. É necessário nascer da carne e nascer do espírito. Nascer da carne, do corpo, ou seja, a reencarnação. Nascer do espírito. De nada adianta você ficar reencarnando, ou de muito pouco adianta você ficar reencarnando na carne, se o teu espírito não renova. Porque o objetivo da encarnação na carne é renovar teu espírito. Se não renovar o espírito, vai ficar... Não há evolução. É isso? É isso aí. Mas tem um outro que eu prefiro. Tem um diálogo do Cristo com um cego de nascença e Pedro, né? Cristo vai lá e cura aquele cego de nascença. E aí vem Pedro. Cara, Pedro era ótimo, porque assim, quando os apóstolos não tinham coragem de perguntar as coisas para Cristo, eles perguntavam para Pedro. Pedro ia para Cristo. Era o intermediário. Pedro era pronto, ele era bocudo. E Pedro fala assim: mestre, o que teria feito ele ou os pais dele para que ele nascesse nessa condição? Que deve ser a pergunta de muita gente que está assistindo agora. Que fala, por que está acontecendo isso comigo? Que mal eu fiz a Deus, né? Olha só, cara. Ele era cego de nascença, certo? Ou seja, se Pedro pergunta o que ele fez antes de nascer, quer dizer que antes de nascer já existia dolo, culpa, vida que fizessem eventualmente ele merecer nascer como cego. Aqui ele está falando de reencarnação, cara. Poderíamos falar de karma nesse sentido? Seria um karma que ele estaria trazendo para essa vida? Poderia, mas o Cristo ele deixa isso muito claro na resposta dele. Primeiro, ele não corrige Pedro. Pedro, ele nasceu assim, não tinha vida. O Cristo não fala isso. Ele fala assim: nem ele, nem o pai dele fizeram nada. Nem os pais dele fizeram nada para que ele nascesse nessa condição. Ele assim o nasceu para que se revelassem através dele a bondade de Deus, o poder de Deus. Agora, acho que falar glória. Mas é isso aí.
Estou sendo impreciso, mas... Tudo bem, a ideia é essa mesmo, que eu me lembro. Ou seja, ali ele fala que existe vida pretérita ao nascimento. Pronto, a questão de reencarnação. Agora vamos para a tua pergunta, né? Quando a gente reencarna, o que é a nossa encarnação, Eric? No fim do dia, ele é um amontoado de provas, expiações. Se as tuas provas tiverem um fim muito determinado, um objetivo muito determinado, abrir um centro espírita, divulgar isso, criar uma cidade nova, não só do ponto de vista religioso, de qualquer outro ponto. Então você é um espírito missionário.